pessoal, estamos aqui no segundo episódio do Clubecast e hoje a nossa maravilhosa, a Rita Baima, uma querida que vai contar um pouquinho sobre a psicanálise e toda a experiência e bagagem que ela tem aí de vida e de empreendedorismo. Então, meu nome é Rita Baima, eu trabalho com psicanálise há 16 anos. Eu atendo adolescentes, que eu amo, com transtornos, né? Porque agora todo mundo tem um transtorno, né? E trabalho com casais, trabalho com pessoas sobre relacionamentos, a mulherada que tem problemas com relacionamento e relações pessoais, né? Que são as mais difíceis. Rita, conta um pouquinho pra gente como que começou a ideia do seu negócio, como que você falou, olha, você é psicanalista, qual foi a sua paixão? O que despertou em você? Falou, eu quero isso pra minha vida. Bom, eu dei aula há mais de 30 anos, né? E nos meus últimos 15 anos eu dei aula na faculdade, para psicologia, inclusive. E eu fiz análise, faço ainda há muito tempo. E eu acho que nessa segunda fase final da minha vida, eu gosto de ajudar as pessoas e a psicanálise é isso. Você tem que cuidar das pessoas. E você mais se identifica? Você fala, nossa, quando eu pego um caso assim, a gente vai até o final e dá super certo. Bom, eu tenho paixão por adolescentes, né? Uhum, Porque a linguagem deles dentro do consultório é completamente diferente do que com os pais. Porque uhum, na maioria das vezes quem precisa fazer terapia são os pais, né? Não são os uhum. filhos. E gosto também de trabalhar relacionamentos, porque hoje as mulheres procuram os homens e os homens procuram as mulheres, né? Eu atendo homens também. E esse desencontro que me encanta, né? Todo mundo está desencontrado hoje. Sim. Você se identifica apenas, você faz você. Você se identificou com o desencontro? Quem que É. não tá, gente? Aí, Vamos lá. se eu soubesse que eu ouvi, eu não posso falar o que eu É. ouço, né? Mas a gente não pode colocar no podcast isso, senão. A gente pode fazer um É. sobre sexo da próxima vez. E hoje, qual que é o verdadeiro propósito do seu negócio? Bom, eu não considero nenhum negócio, né? Porque trabalhar com pessoas é uma coisa complicada, né? Uhum. E eu, na verdade, você conversar com as pessoas, fazerem elas viverem num mundo melhor, né? Sim. Porque, na verdade, ninguém investe na saúde mental, né? Todo mundo investe em beleza, em coisas pessoais, mas na saúde mental ninguém pensa. E a gente, para estar bem, tem que estar primeiro bem por dentro, para depois por fora. É o que eu penso. Você Uhum. concorda? Sim, concordo. Eu acho que hoje, principalmente nós que somos mulheres e tem bastante tarefas para fazer, empreendedoras, às vezes deixa a saúde mental por último. E aí dá um burnout, dá uma coisa assim que, né? E a gente não tá esperando, porque realmente investe numa sobrancelha, nos cílios, numa maquiagem, mas às vezes esquece, às vezes não, sempre esquece da saúde mental. Então acho que é super essencial, porque eu já tive vários casos de. Eu já tive síndrome do pânico, essa questão também de ansiedade, sabe? Então, Legal, eu você já estava tive falando de você. Eu a também, eu síndrome do também. pânico Uhum. depois que eu tive o meu primeiro filho. Eu me senti assim, eu sempre fui muito, como posso dizer, eu quero fazer tudo. Mas eu sempre, as meninas sabem, eu tô sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. E quando eu me vi mãe, tendo que cuidar de um bebê, né, e 100% dedicada a um filho, eu tive que abrir mão da minha carreira, né, por um tempo. Só que como eu era muito nova, eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Então, realmente começou, aí eu casei também, muito nova, então na hora que eu vi, eu já tava com a síndrome do pânico, eu achava que eu tava com um ataque do coração, tal, eu era muito nova para isso, mas eu passei muito mal nessa, né, assim que eu tive o meu primeiro filho, e aí foi em soluções naturais que eu consegui me reencontrar, fazendo o reiki, fazendo também, usando óleos essenciais,
nunca fui assim pro lado mais de remédio, tarja preta e tal, mas chegou uma época que o médico falou, você vai ter que fazer isso e mudar o seu estilo de vida. E aí foi onde eu comecei a fazer mais exercício, a alimentar direitinho, porque quando eu tinha casado, e já tinha tido filho, eu tinha 19 anos, então foi tudo de uma vez só, entendeu? Então, foi tudo assim, natural. Mas foi um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Então, acho que tudo isso acarretou a síndrome do pânico. E aí, depois eu tive alguns casos também vocês têm um nome que chama de ansiedade. Como que é? TAG, Isso. transtorno de ansiedade Eu tive generalizada. alguns também, mas realmente por trabalhar muito, ou às vezes, aí já foi ao contrário, né? E aí fica, mas na síndrome do pânico, que eu tinha mais assim, era o medo de morrer, aquelas coisas assim, até que eu consegui identificar que era mesmo, né? Que aí começou, acho que depois de um ano, comecei a fazer tratamento, e aí foi aliviando. E hoje, quando tá vindo aqueles sentimentos, tá, eu já consigo me controlar. Mas eu tive isso, aí depois a ansiedade também, que, nossa, quando era muito trabalho, né? Então, eu acho que hoje, mulher que trabalha muito, como somos nós, que somos mulheres multitarefas, a gente tem que ter esse momento, né? Olha, eu preciso me cuidar, né, da saúde mental e realmente ter um tempinho, né, pra gente. Porque até um momento de fazer cílios, que é o que, né? Às vezes é o momento que dá pra gente dormir. É um momento Né? nosso, né? É. Exatamente. Então, assim, é uma coisa, né, não é uma terapia, mas já é uma coisa da gente sair ali daquela inércia que a gente vive todos os dias, né? É, mas então, a terapia é um momento nosso, uma hora só nossa, Sim. onde a gente vai conversar sem ser julgado, né? Uhum. Agora, puxando o gancho de você ter falado que teve síndrome do pânico, eu também tive, porque eu fiquei viúva com 27 anos, muito nova, com um Nossa. filho pequeno, né? Aham. Que hoje eu já sou vovó. Então, eu também quis trabalhar ser psicanalista, porque eu queria que a pessoa que me atende hoje, eu queria ter alguém para mim, eu faço para o outro o que eu queria para mim. Sim. Então, por isso que para mim esse trabalho não é nem. É uma diversão para mim. Eu Uhum. trabalho porque gosto muito do que faço e me divirto. Porque a vida de todas as pessoas é complicada. Então, por isso que eu estou falando sobre a síndrome do pânico, porque ninguém sai falando assim, eu tive síndrome do pânico, eu Sim. tomo Rivotril. Ninguém vai falar. Uhum. Mas 90% das pessoas tomam, né? É Uhum. isso. Eu não tomo mais, tá, gente? Não, e hoje, né, você falando isso, é muito comum, como você também trabalha com jovens, é muito comum a gente ver. Eu vejo também pelos meus funcionários, colaboradores, os amigos dos meus filhos, né, que cada vez as pessoas mais novas estão dependentes de remédio, de alguma coisa nesse sentido, de saúde mental mesmo, né? Não sei se é essa aceleração do mundo hoje. E, né, você que tem mais É a essa visão. aceleração do mundo, as telas, né? Que é difícil a gente tirar os adolescentes das telas, né? Uhum, Aí isso é uma coisa que a gente tem que conversar com os pais, né? uhum, Né? A idade que a gente deve dar um celular para o filho e essas coisinhas, né? Mas é complicado, como você falou, é pela aceleração do mundo. Tá todo mundo um pouco perdido, mas o fato de você se autoconhecer, né? Você vai descobrir as suas respostas mais uhum. profundas, aí você vai tirar as coisas facilmente. Não é uma coisa difícil, é simples. E como que você concilia hoje a sua vida pessoal, os amigos e a profissão? Bom, eu sou uma workaholic, né? Eu adoro Aham, trabalhar. Como eu já tenho um filho adulto, né? Casado, já sou avó, mas eu tenho a minha mãe, que está uhum, viva, e né, é uma fase, uma outra fase da vida que todo mundo vai passar e tem que estar preparado para isso, porque não é fácil, sim. né? Mas como eu concilio? Agora é fácil. Duro era quando eu tinha a sua idade, que eu acordava cedo, que eu tinha que pôr o filho na escola. Aham, Agora eu acho que é legal essa fase da vida da gente, que a gente vai colher os frutos do que a gente plantou. Mas uma uhum, coisa eu me nego, eu não acordo mais 5 horas da manhã, aham. tá certo? Tá ótimo. Eu Detesto. também não sou da que acorda Detesto cedo. amanhã. Eu não gosto, mas eu acho que quando acorda cedo, o dia rende mais. Mas eu sou daqui, quero É, ir mas eu ver atendo mais tarde, eu assim. atendo da tarde para a noite, eu atendo até 10 horas, às vezes até Uhum, 11 horas. E eu sou uma sim. pessoa, porque cada pessoa tem um timer, né? Eu produzo Uhum. à noite, de manhã eu sou.
Um Sim. horror. Eu acho que todo mundo também do marketing, eu acho que é assim também, É, mais das 10 para, notívago, né? De das 10 manhã para depois, não. né, pessoal? É porque, né, eles que estão assistindo não sabem, mas o pessoal tá aqui também, né? Mas aqui na agência a gente fala que abre às 9, porque aí É horário depois é o comercial, é horário. obrigado, né? É, Aham. exatamente. Porque mais cedo é só eu e a Jéssica, né, Jéssica? Então, Jaque, o que eu acho assim, a mulher, ela não tem um tempo só para ela, porque é Sim. legal ser casada, ótimo, ter filhos é ótimo. E você? Qual que é o seu momento? Quando você faz filhos, o pé, a mão? É. E Hum. é esse o momento, né? Que E eles eu, acham que é o nosso eu momento, né? aposto que você até dorme tirando sobrancelha. Sim, Então, com olha, certeza. olha que Porque coisa, às é? vezes à noite, né, o filho não deixa de dormir e acaba que o momento que a gente tem é aquele, porque chega no escritório, é bucha atrás de bucha, né, que a gente fala. É. Depois tem a questão de chegar em casa, tem que ser a mãe também, né, tem que ser a esposa, enfim. E qual é o nosso momento? Realmente é aí onde vem um burnout, né, alguma coisa nesse sentido. E faz muita diferença quando eu, por exemplo, eu pego pelo menos uma hora do meu dia para me dedicar para um exercício, para uma leitura, alguma coisa que eu goste de fazer. Porque depois, quando a gente vai vivendo no automático, parece que é realmente tão automático que a hora que a gente vê, a gente faz, o que que a gente está fazendo? Qual que é o sentido? O que que eu estou fazendo, né? Então, realmente, eu acho que o meu horário da manhã, que é o horário que eu gosto de dormir, né, gente? Às vezes eu acordo um pouquinho mais cedo para poder fazer isso, entendeu? Que é fazer uma caminhada, uma academia, ler um livro, porque é o horário que a criançada tá na escola ou alguma coisa assim, porque senão a gente não tem tempo, né? Mulher que trabalha, que tem essas tarefas, é muito difícil. É, eu também acho. Por exemplo, gosto de ir em livraria, no shopping, gosto de tomar café. Até minha irmã me pergunta, mas você gosta de tomar café sozinha? Eu falei, vou eu e os meus sentimentos lá, né? Aham. Na cafeteria e converso com eles, porque eu gosto de estar sozinha. Eu acho que a gente tem que esse momento de olhar, entrar numa loja, porque se você vai com o seu companheiro, né? No caso, eu não tenho, mas você vai com o companheiro e ele fala, vamos logo, gente, já tá, você entendeu? Fica vendo o Aham. preço, é uma coisa, a gente tem que ter. Eu acho que uma hora é pouco, tá? Vamos tirar umas Sim. duas por dia? Por Vamos. dia, né? Por favor. É, porque depois, mais pra frente, os nossos filhos não tirarão 2 horas para Exatamente. você. Aham. Então, já que você como empreendedora, né? Eu acho que nós temos que tirar um momento, fora a parte estética, de Uhum. reflexões sobre o seu negócio, sobre o meu negócio, né? Sim. Negócio de humanos. Mas, assim, tirar um tempo sem a opinião do seu companheiro, das pessoas que você trabalha, dos seus colaboradores. Eu acho muito importante nós termos a nossa opinião sobre isso, Uhum. sem ninguém atravessar a nossa vida. Porque a gente vive cercado de gente. E no fim você pensa assim: quem sou eu? O que que eu estou pensando? É o que eu estou pensando ou o que o outro falou que eu estava pensando? Entendeu? E só você vai saber. Porque você, como você trabalha, investe, você tem que seguir a sua intuição, Uhum. os seus conhecimentos que você teve e se achar poderosa como você é, né? Eu costumo falar que também é a questão de conexão, né? Eu Isso, não sei se você aborda muito essa parte da religião, sim, mas eu sou muito assim que o negócio ele tem que ter fé e propósito, sim. né? E conciliando eles, o propósito, a gente também tem que saber qual que é, não é só o propósito do negócio, é saber qual que é o nosso propósito. O meu, por exemplo, é transbordar na vida das pessoas, né? Fazer com que outros negócios também prosperem. Então, isso além de mim, mas eu tenho que saber também qual que é o meu propósito como mulher. E muitas vezes as mulheres que são empreendedoras, elas pecam nisso. Eu digo por experiência própria, porque, né, eu tava falando com vocês a questão da higiene mental, né, eu preciso de um tempo para ficar sozinha, para pensar no meu negócio e tá tudo bem. Igual você falou, sentar num café e conversar com os meus pensamentos.
e tá tudo bem, entendeu? Então, tem essa questão, mas eu acho também que a questão da terapia faz com que a pessoa evolua, ela seja. A gente se culpa por tudo, né? Tudo Uhum, é culpa da gente, não deu certo é culpa da gente. E se a gente errar, tá tudo bem. Porque uhum, quem não, a única pessoa que não vai errar é aquela que não tenta. E como exatamente. mulheres, nós tentamos várias vezes, todos os dias, não é? Exatamente. E ainda vamos errar, né? Se a É, gente for boazinha, a gente vai errar mais ainda, né? exatamente. R$ 400 a consulta, né? Conta pra gente o que que mudou na sua vida quando você começou a se posicionar no digital. Ah, eu acho que foi legal, porque a gente tem que se atualizar, embora eu tenha uma idade assim, X, que eu não vou falar, segredo. Mas assim, eu acho, a gente tem que ser visto, né? Hoje as pessoas, se você não é visto, você não é lembrado, tá? Uhum. Tenho dificuldades, né? Mas assim, é uma coisa importante para você interagir com as pessoas, conversar, mas é complicado, mas é E como que necessário. tem sido as pessoas que chegam através das redes sociais? Elas se conectam com o seu jeito? Elas se conectam com o quê? Geralmente elas se conectam com o meu jeito, né? Eu acho que a gente tem que ser uma pessoa acolhedora, Sim. afetiva, né? Porque quando elas se sentem acolhidas, eu tenho muito essa resposta. E Uhum. elas falam, ai, me senti acolhida. Que legal. Porque a pessoa fala, então, como que é fazer terapia? Eu explico. Uhum. Enfim, é uma coisa simples, mas as pessoas, ficam tímidas. Sim. Mas é uma E coisa a faixa simples. etária que mais te procura hoje? Adolescentes, mulheres, Uhum. homens também. Todas, não tenho idade assim, tá? Até agora 80 anos ainda não me procurou, mas pode me procurar. Aham. Legal. E para a gente finalizar aqui, eu queria saber qual que é o legado que você quer deixar disso tudo. Né, a Rita Baiman já tem livros? Já Já? escrevi um livro, Ai, que lindo. eu escrevi um livro sobre altas habilidades, né? Uhum, E faz um tempinho já. Mas é uma coisa que está muito na moda, isso, né? Porque todo uhum, mundo fala que a criança é autista e, na verdade, ela tem altas habilidades. Isso é uma coisa para ser conversada várias horas, né? E é uhum. super interessante. Sim. Mas o legado que eu quero deixar é o seguinte: eu tenho um filho maravilhoso, bacana, funcional. Eu acho que o maior legado que a gente deixa de tranquilidade, paz, é o exemplo que você deixa para o seu filho hoje, para minha neta, né? Uhum. Esse é o legado da vida, fazer o bem para as pessoas, Sim. né? Sobre realmente também transbordar, igual eu falei, né? Soube Que antes. transbordar, porque se você não Exatamente. tiver o coração né, no seu empreendimento, não vai para frente, Sim. né? Não tem coisa que vai para frente se não tiver o coração. Primeiro é essa questão do propósito e depois as coisas começam a fluir, né? Se não tiver propósito e coração, não tem jeito, Exatamente. não funciona. Quero te agradecer, tá? Eu que Por agradeço. ter, né, participado. Quero também que você deixe aqui pra gente as redes sociais, pra quem quer te seguir, te conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Então, o meu Instagram é @ritabaima, com 2 As, tá? Você entrando no meu Instagram, você vai pro meu site, que você vai ver as coisas que eu faço. E, por favor, se você quiser bater um papo, pode entrar e ficar à vontade, que eu respondo para todo mundo, tá bom? Quero agradecer, então, por essa participação, por você ter aceitado, né, esse convite nosso. Você é muito especial pra gente, não só pra mim, mas pra nossa equipe também. E que você cada vez mais inspire mulheres e continue sendo essa Rita maravilhosa que a gente conhece, não só nas redes sociais, mas hoje, né, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Olha, eu vou acreditar. Pode Obrigada, tá? acreditar, pode acreditar, gente. Eu me senti na sessão de terapia aqui, conversando com ela. Eu que É. agradeço. Gente, e para quem assistiu até agora, fiquem ligados que no nosso próximo episódio nós vamos abordar maternidade e empreendedorismo, a junção disso tudo na nossa vida, né, como mulheres. Então fiquem de olho.